As nossas conquistas, as nossas privações, as nossas frustrações, tudo aquilo que vivemos, os contextos pela qual nós vivemos e sobrevivemos, moldam o nosso olhar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se relacionar com a vida e com o outro. E é por isso que nós estudamos as escolas literárias. Com vocês, o realismo e o naturalismo em Portugal. Primeiramente em Portugal, para depois estudarmos o nosso país, o Brasil. Vamos entender o contexto desse período, então? Primeiramente, vamos ficar sabendo o que nós vamos estudar nesse capítulo da apostila 6, capítulo 1 da apostila 6 de literatura. Nós vamos falar de um mundo em transformações. Vamos falar do realismo em Portugal, das características realistas e dos autores realistas e naturalistas portugueses. Os reflexos da vida em sociedade ficam impregnados no homem. Por isso, quando a gente aprende literatura, aliás, o ensino da literatura, é para entender esses reflexos que ficam nesse homem a partir do texto que ele produz para comunicar a respeito do que ele viveu em consonância com a sociedade onde ele estava. Então, por isso, é importante entender, toda vez que aprendemos literatura, quando nos deparamos com a obra do autor, é importante entender o contexto histórico. Isso é aprofundado na disciplina de História, mas aqui nós levantamos para vocês um pouco desse contexto histórico para compreender a obra dos autores que estudaremos deste período, que é o período realista naturalista. Então, nós estamos falando da segunda metade do século XIX, onde nós tínhamos aí a Revolução Industrial, nós tínhamos aí o crescimento acelerado das cidades, o avanço científico e a desigualdade social. Quando nós falamos de um mundo que está em constante transformação, nós temos que lembrar que há aqui, nesse período, agora realista, uma valorização maior da razão e da ciência. Então é importante entender aí e lembrar um pouquinho sobre o que permeava esse período em termos de valorização da razão e da ciência. Quais eram as orientações, doutrinárias e filosóficas da época? Nós temos aí, então, a teoria da evolução de Charles Darwin, o positivismo do Augusto Comte, o socialismo do Karl Marx, o determinismo do Hipólito Taine e o pessimismo de Arthur Schopenhauer. Todas essas orientações doutrinárias e filosóficas ajudavam a pôr fim nas idealizações românticas próprias do período anterior. Somado a isso, Portugal vivia um período de regeneração. Era crise na agricultura e na indústria, era miséria para o povo e era o enriquecimento da burguesia. Somado a isso, tínhamos a questão Coimbra. Na questão Coimbra, nós tínhamos as ideias realistas que se opunham às ideias românticas, o coimbrão vezes o lisbonense, a futilidade num velho desgosto, tanto como a gravidade numa criança. Como marco nas artes plásticas, nós temos essa obra aqui chamada Os Stonebreakers, que é uma obra do artista francês Gustave Courbet, que mostra aí um jovem e um velho quebrando literalmente pedras. Ou seja, nós temos aí uma contradição que se faz ao período romântico: quebrar pedras.
Na literatura, nós temos a publicação de Madame Bovary, obras românticas que mostravam aí cenas de adultério e de morte. Esse livro, consagrado, foi escrito em 1857 por Gustave Flaubert. Há um corte vertical, então, que sinaliza aí as diferenças e que deixa bem claro as diferenças entre o realismo e a escola anterior chamada de romantismo. Vamos entender aqui, por um quadro que eu vou mostrar para vocês, a diferença desse período que nós começamos a estudar, realismo, em comparação com o período anterior, chamado de romantismo. Ora, no romantismo, o que permeava toda a existência do homem era o subjetivismo. No realismo, nós temos o objetivismo. No romantismo, nós tínhamos muito sentimento, sentimentalismo. No realismo, nós tínhamos temos e tínhamos agora, né, e vamos estudar, o racionalismo. No romantismo, tínhamos personagens idealizados. E no realismo, nós vamos ter personagens mais próximos da realidade. No romantismo, se valorizava o passadismo, o passado. E no realismo, se valorizou a contemporaneidade. No romantismo, nós tínhamos a temática, então, idealizada, dramas amorosos, pessoais. No realismo, a preocupação é com o universalismo, com o todo. No romantismo, nós tínhamos a valorização da burguesia. Agora, no realismo, nós temos a crítica a ela, a burguesia. No romantismo, em termos de religiosidade, era muito forte. No realismo, nós temos o ceticismo e a crítica muito forte ao clero. Já o naturalismo foi um movimento estético nascido na metade do século XIX, assim como o realismo, e que tem umas peculiaridades que devem ser pensadas. Vamos analisar um pouquinho sobre isso então. A grosso modo, o realismo ele era uma espécie de relato da vida comum da sociedade, tanto da sociedade burguesa quanto da baixa sociedade da época. Ela ia descrever, o realismo se preocupava com a descrição do cotidiano dessas pessoas. Então, era uma espécie de relato. Já o naturalismo, ele se preocupava com os aspectos mais sombrios do homem, os aspectos mais sombrios da sua vida. Vamos analisar então as diferenças a partir de um quadro que eu preparei para vocês. Na primeira coluna, da esquerda para a direita, nós temos aqui quais eram os interesses temáticos dos autores. No realismo, se criticava a sociedade a partir do comportamento social e psicológico das personagens. Já no naturalismo, busca-se desenvolver e comprovar uma tese nos moldes científicos. Quanto aos personagens, no realismo, os autores procuram penetrar no interior das personagens a fim de conhecer seus conflitos psicológicos e a complexidade da alma humana. Critica a burguesia por meio de personagens verossímeis. Já no naturalismo, reduz-se o homem a um simples animal doente, pois na doença se revelam suas fraquezas morais. Não há aprofundamento psicológico, o que interessa são os comportamentos exteriores. Quanto à linguagem, nós temos aqui no realismo a predominância descritiva, ou seja, busca nos detalhes a construção exata das situações. E no naturalismo, nós temos aí
contaminada, né? O homem é contaminado, né? A linguagem dele é contaminada pelo cientificismo da época e é repleta de termos da biologia e de outras ciências naturais. Os principais autores realistas são Antero de Quental, Cesário Verde e Eça de Queiroz. Como características, o Antero de Quental ele nos apresenta muito o pessimismo, as angústias metafísicas, e os seus textos eles são permeados, a maior parte deles ele tinha preferência por sonetos. Espiritualismo. Como um vento de morte e de ruína, a dúvida soprou sobre o universo. Fez-se noite de súbito, imerso, o mundo em densa e auge da neblina. Nem astro já reluz, nem ave trina, nem flor sorri no seu aéreo berço. Um veneno sutil, vago, disperso, empeçonhou a criação divina. E no meio da noite monstruosa, do silêncio glacial que paira e estende, o seu sudário donde a morte pende. Só uma flor humilde, misteriosa, como um vago protesto da existência desabrocha no fundo da consciência. Antero de Quental. Os reflexos do realismo em Cesário Verde foram então a morbidez, a melancolia e a soturnidade. O sentimento de um ocidental. Nas nossas ruas, ao anoitecer, a tal soturnidade, a tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Voltam os calafates aos magotes, de jaquetão ao ombro, enfarruscados secos, embrenho-me a cismar por boqueirões, por becos, ou erro pelos cais, a que se atracam os botes, e evoco, então, a Crônicas Navais, Cesário Verde. E por último, nós temos o grande prosador do período realista naturalista português, que é o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz ficou marcado por textos onde ficavam clara aí a sua ironia, a crítica à sociedade da época, o tom de caricatura, né, caricatural, e a linguagem sempre muito elegante. Devemos lembrar então aqui as 3 fases do Eça de Queiroz. A primeira fase é a fase romântica, que são as prosas bárbaras. A segunda fase dele é a fase realista naturalista, em que nós temos aí as obras O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias. E a terceira fase dele é a realista nacionalista, onde nós temos aí Ilustre Casa de Ramírez e A Cidade e as Serras. Como nós vimos, há uma ruptura muito grande entre romantismo e realismo. Eu trago para vocês aqui um trecho do livro Primo Basílio, que é da segunda fase do Eça de Queiroz, para mostrar claramente aí um momento romântico do casal e quanto isso se difere do que a gente conhece enquanto prosa romântica. Vou dar uma lida para vocês, gostaria que vocês prestassem atenção então na maneira como ele conduz esse pequeno enredo da paixão aí da personagem principal pelo seu amante. Tinham passado 3 anos quando conheceu Jorge. Ao princípio, não lhe agradou. Não gostava dos homens barbados. Depois, percebeu que era a primeira barba, fina,
rente, muito macia de certo. Começou a admirar os seus olhos, a sua frescura, e sem o amar sentiu ao pé dele como uma fraqueza, uma dependência e uma quebreira, uma vontade de adormecer encostado ao seu ombro e de ficar assim muitos anos, confortável, sem receio de nada. Que sensação quando ele lhe disse: "Vamos casar, hein?" Viu de repente o rosto barbado, com os olhos muito luzidios sobre o mesmo travesseiro ao pé do seu. Fez-se escarlate. Jorge tinha-lhe tomado a mão. Ela sentia o calor daquela palma larga penetrá-la, tomar posse dela. Disse que sim. Ficou como idiota e sentia debaixo do vestido de merino dilatarem-se docemente os seus seios. Estava noiva, enfim. Que alegria! Que descanso para amanhã! Casaram às 8 horas, numa manhã de nevoeiro. Pessoal, nada do que foi passado aqui vai substituir a leitura de vocês, o estudo de vocês, né? Então, eu gostaria que agora, eu acho que vocês já estão preparados, que vocês fizessem os exercícios que estão ali na página 10 e 11 da apostila 6, capítulo 1, primeiramente. Depois a gente continua, né? Discute, faz os exercícios, mas está com vocês. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.